Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à aula de abertura do quinto chakra. Eu sou a Mari Rain, sou uma das facilitadoras da semana, junto com a Thay e a Ana Gláucia. E convido a todos e todas agora para nos centrarmos, para podermos expressar a nossa verdade. Então eu convido vocês a fecharem os olhos, sentarem-se numa postura confortável, com a coluna ereta. E fechem seus olhos. Conectem-se com sua respiração. Prestando atenção no ar que entra e no ar que sai. Somente pelas suas narinas, inflando e murchando o seu abdômen. Nosso alimento sagrado, o prana, a respiração. A gente nunca pensa na nossa respiração. A gente nunca pensa se vai ter ar
para a gente inspirar novamente depois de cada expiração. A gente simplesmente confia. Então, conectem-se com essa confiança, percebendo o caminho que o ar faz desde a entrada, pela ponta do seu nariz, inflando o seu abdômen, inflando os seus pulmões, inflando todo o seu corpo. E expirem lentamente, esvaziando, percebendo que essa amplitude interna, ela permanece. O som da sua voz, o som da sua voz, ele o som da sua voz, ele o som da sua voz, o som da sua voz, ele cria, ele cria. Agora vocês podem abrir os olhos.
Ai, o quinto chakra. Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos ao quinto chakra. Lembrando que estamos com tradução simultânea para o espanhol. Apresentando a vocês as facilitadoras Taimerê, Ana Gláucia e Mari Haim. Esses são os nossos Instagrams, se vocês quiserem dar uma stalkeada na gente, trocarem figurinhas por lá, é uma forma de comunicação, certo? A comunicação de um entretenimento, de tanto conteúdo, e nós estamos juntas aqui para compartilhar conteúdo e experiências com vocês. Falando um pouco sobre o nosso querido chakra laríngeo, na figura vocês conseguem ver onde ele se situa. Então, ele fica bem na base da laringe, na sua garganta. Ele é chamado Vishuddhi, ou Vishuddha. Ele é o chakra da purificação. O elemento é o éter, sua cor azul celeste, e o mantra é Hum. Com esse gemudo. E o nosso chakra laríngeo, ele também, a garganta, é por onde nós fluímos com a vida. Depois que nós passamos por os primeiros chakras, das necessidades, nossos desejos, nosso poder pessoal, chegamos ao coração, nos abrimos para a vida e para as pessoas, e é no chakra laríngeo, pela garganta, que a gente flui com a vida. Na quinta-feira, que vai ser às 7h30 da manhã, eu vou fazer uma meditação de ativação desse chakra com o Bija Mantra Hang. Então, estão todos e todas convidadas para participar e aprender como ativar esse chakra poderoso. E é hora da gente comunicar a nossa verdade, né, gente? A gente está aqui no quinto chakra, energia aqui, ó, já veio lá de baixo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e agora no quinto, na hora de sair, né? Então, é o momento da gente entender e começar a expressar a nossa verdade, nossas palavras, os sentimentos, os pensamentos e as nossas ações. Isso que foi falado na música, né, nesse canto ritualístico, o som da sua voz, ele cria. E quando eu digo som, é a sua vibração, seja no pensamento, seja no sentimento, nas palavras que você pensa, emite, escuta, e nas suas ações, tudo é vibração. Então, esse mantra, ele vem trazendo essa informação, expressão da sua verdade, das suas palavras, dos seus sentimentos, pensamentos, das suas ações, e é a transmissão dos nossos conteúdos internos. Tudo que a gente, os pensamentos, sentimentos, palavras e ações, eles nos compõem, mesmo que a gente não enxergue, eles são componentes de quem a gente é, eles estão aqui, ó, nos corpos que nos compõem. E eles, quando a gente coloca para fora, seja por meio de uma palavra, ou seja por meio de uma atitude, por exemplo, a gente está colocando para fora tudo aquilo que está aqui dentro, né? Então, essas são formas de expressão da sua verdade momentânea, né? Porque nem sempre a gente está em harmonia. Então, aqui num chakra, no quinto chakra equilibrado, a gente expressa isso em harmonia, em conexão com a nossa própria verdade. Se está tudo em harmonia dentro de nós, nos comunicamos com uma liberdade, ouvimos com generosidade e acolhimento. Então, quando esse quinto chakra está equilibrado, quando a gente está em conexão com a nossa verdade, com a nossa fluidez,
a gente, além de expressar a nossa verdade, a gente acolhe também a verdade do outro. Porque tudo que acontece aqui dentro, acontece também do lado de fora. Não é mesmo, Mariana? Isso aí. E assim, quando a gente fala de expressão da verdade, quando a gente fala de quinto chakra, né, a gente pensa muito na palavra. Mas a gente tem outras formas de expressão da verdade. A nossa aula foi aberta por uma forma de expressão maravilhosa que usa a palavra, mas é em forma artística, né? Que a Thay trouxe para a gente e vem trazendo desde o começo. Então, a arte também é uma forma de expressar a verdade, que começa na criatividade, lá no segundo, e atinge, passa pelo afeto, né? Pelo quarto chakra, e sai também em forma da expressão. Então, palavras, sentimentos, pensamentos, ações acabam também juntando e formando as manifestações artísticas, né? Que a gente vê aí sobre as mais diversas formas, né? Então, isso tem muito a ver com essa questão ali dos nossos conteúdos internos, né? Que conteúdos são esses que a gente vem trabalhando e juntando, sabe? Aqui dentro e coloca, né, para fora através desse quinto chakra. E se está tudo direitinho, né, se está tudo em harmonia, se está tudo curado, se não tem nenhum desequilíbrio, esses conteúdos são trazidos à tona de uma forma amorosa, assim como a gente também consegue ouvir, acolher, né, como a Thay falou, porque o ouvido, né, o ouvir também entra nesse jogo, né, do quinto chakra, não é isso? Pois é, e será que uma vida dá para a gente trabalhar e curar todos esses conteúdos internos? Né, eu costumo dizer que a gente é uma cebola caleidoscópica, infinita e ininterrupta, que nunca acaba. Quanto mais você cavuca, mais coisa a gente encontra, né? Mais raiz, a raiz é cada vez mais profunda. E quem disse que não somos artistas? Quem disse que precisa ter talento para ser artista? Para a gente agir no palco da vida, nós expressamos a nossa arte de viver. Mas quem que ensina? Quem ensina para a gente o que é viver? A escola? A família? Os amigos? A sociedade? Então, todos esses conteúdos internos são as nossas impressões das situações, de tudo que a gente vai vivendo, né? Cada um é um universo individual que se mistura no todo. Então, prestar atenção ao nosso interno, em que estado você vive? Você vive em estado de sofrimento, de conflito interno, ou você vive num estado de alegria, de paz interior, de coragem e calma? A gente tem essa opção. Eu costumo entender e experienciar na minha vida, de ter aprendido com os meus mestres a observar o meu estado interno. E a partir de qual estado eu quero viver, a partir de qual estado eu quero agir, como eu quero me sentir nas situações. Porque vida é relacionamento, e relacionamento é comunicação. Então, para a gente ter a harmonia externa, nós precisamos estar em harmonia com a gente, fazer amizade com a gente, fazer amizade com a nossa mente, ser generoso e se ouvir. Então, ouvir primeiro tudo o que se passa, quais são os seus sentimentos, os seus pensamentos, e a partir desse lugar interno, a gente age no mundo. Bom, e aí a gente traz aqui uma questão que é bem fundamental quando a gente pensa num quinto chakra equilibrado, né? Que é a impecabilidade da palavra. Esse conceito está lá no livro Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. E aí eu trouxe aí, né? A gente trouxe aí essa fotinho dessas três pessoas, né? Dessas três mulheres. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão que é hear no evil, speak no evil, talk no evil. Quer dizer, não fale nenhum mal, não ouça nenhum mal, não veja nenhum mal. Em que sentido?
É no sentido de expressar e ouvir aquilo que alimenta verdadeiramente, aquilo que faz sentido, aquilo que é o bem. E a impecabilidade da palavra está ligado a isso, né? O que é o pecado? É aquilo que vai contra a nossa essência, né? E ser impecável com a palavra é não trair essa essência, né? Que é inerente a cada um de nós, né? E aí a Mari vai falar mais um pouquinho. Impecabilidade com a palavra para uma atriz que somente, né? O ator é mentiroso, gente? Como é que é isso? Ai, ai, eu acho maravilhoso isso. A impecabilidade da palavra é um dos primeiros preceitos éticos que eu comecei a perceber na minha vida quando eu entrei na jornada espiritual. Quando você começa a estudar yoga, yoga não é somente asanas, não, aquelas posturas lindas e maravilhosas de contorcionismo e de, né, do que a gente acha que são difíceis de fazer, são mesmo. Sabe por quê? Porque para chegar a fazer a postura, você precisa passar por uma escada, na verdade, 2 escadas, que eles chamam de yamas e niyamas. E hoje, a gente falando de impecabilidade da palavra, eu trago um pouco desse conceito dos yamas, que são preceitos éticos para viver em sociedade. Então, não adianta cuidar do que a gente só come, do nosso corpo, se a gente não sabe se relacionar. Então, com certeza, esse é um fator muito complexo, pois envolve as pessoas. E cada ser humano é uma caixinha de experiências, certo? Com os seus karmas, as suas ações, as suas reações e as necessidades distintas. Então, dentro da impecabilidade da palavra, nós estamos falando de satya, que é a verdade interior. E começa com a primeira coisa: você mente? Mente para os outros e mente para si mesmo. Porque se a palavra, se isso pode criar ou destruir, libertar ou escravizar, se você mente para você, você é escravo da sua mentira. Tem gente que acredita tanto na mentira que aquilo vira verdade. Quantas pessoas a gente conhece assim, se não nós mesmos também, né? Quem nunca? Então, desde uma pequena mentira, talvez você não esteja com vontade de sair, de ir num barzinho, encontrar seus amigos, ou ir na festa de família, e você fala que eu vou responder para minha família, que eu não quero ir. Então, você inventa uma mentira, simplesmente para não magoar os outros. Ou então, você sai na rua e pergunta, oi, tudo bem? E você não está nada bem, mas você responde sim, tudo bem, porque está acostumado a dizer que está tudo bem. Então, hoje é um convite para você olhar para as mentiras que você conta para você e as mentiras que você conta para os outros também. Porque aí a gente entra ali, ó, no julgamento, na crítica e na culpa. Ai, se eu não for na festa, eles vão brigar comigo. Ai, eu vou ser aquela pessoa do mal, já estou me criticando, já estou julgando o que o outro vai pensar de mim. E esse julgamento e essa crítica, essa culpa, é tanto para com o outro quanto para a gente. Que quando a gente aponta um dedo para o outro, ó, tem 3 aqui apontado para mim. Então, o que é o julgamento? O julgamento é simplesmente um movimento da mente. Por mais que você esteja no caminho da iluminação, os julgamentos eles vão vir. É certo, é errado, tá frio, tá calor, eu gosto disso, não gosto disso. Ai, que roupa feia, combina, não combina. Devo fazer isso, não devo fazer isso. Esses pensamentos, eles nos ajudam a viver, mas eles não podem nos escravizar. A crítica também, o perfeito. Nossa, todo mundo aqui é perfeito, né? Quem se acha perfeito aqui, levanta a mão. Mas a gente faz um esforço danado para ser perfeito e tá sempre insatisfeito. E aí a gente se culpa. E começa a falar um monte de mentira pra gente, que a gente não vai conseguir, que vai ser tudo ruim, que vão odiar você, que você vai gaguejar, que você vai fazer xixi na calça. Os piores, uma projeção de coisas futuras terríveis. Meu Deus do céu, quanta coisa que vai acontecer de terrível. E muitas dessas mentiras também há coisas que contam pra gente e falam, você é assim. E aí a gente absorve
e leva isso para o resto da vida e não sabe nem quem falou e fala, não, eu sou assim mesmo. Então, assumir esse compromisso de ser verdadeiro com você, não mentir para você. E lidar com isso, não mentir para você e não mentir para os outros. Isso já é um passo gigantesco no seu caminho espiritual, no seu caminho de evolução, porque a gente está aqui na Terra para evoluir, não para só ficar absorvendo as coisas, né? Para ter família, emprego, carro, casa, viajar. A gente quer tudo isso? Sim, é uma necessidade. Mas começa a parar de mentir. Então, esse compromisso com você e com a sua vida. Assim você entra nas sincronicidades. E dessa forma, quando a gente assume esse compromisso, esse é um compromisso que ele é inegociável comigo, a gente transforma a nossa forma de comunicar com os outros e com a vida. E aí sim, a gente é a expressão da nossa verdade, porque a gente não está nem mentindo para a gente e nem mentindo para as outras pessoas. Mari, antes da gente só passar para esse desequilíbrio, deixa eu só falar uma coisa que eu vi aqui, uma perguntinha no chat. A gente depois vai se dedicar às perguntas, mas só para... Porque quando a gente fala da palavra, né, como manifestação do quinto chakra, é claro que existem outras formas, que a pergunta foi do Fábio, né? E quem não fala? Eu trabalhei 14 anos com surdos, com educação de surdos. E eles têm palavra também, só que a palavra é o sinal. E eles também se expressam e muito. São gestos, né? As expressões faciais, que a Mari bem sabe, né? Do teatro. Então, sim, quem não fala também pode se expressar, né? E tem essa coisa, e também tem o mesmo poder de criar ou destruir, né? Que a palavra tem, tá? Só para não ficar... E entrando nisso também, foi o Fábio, né, que perguntou, não é somente a nossa palavra, nossos gestos, e, enfim, a nossa energia comunica. Sabe quando você chega num lugar e você faz, essa energia tá pesada? Então, a pessoa começa a falar, ela só reclama da vida. Aí aquela energia parece que tem uma nuvem em cima da pessoa, assim, ó, é uma energia que vai falando, vai fazendo. Por isso que essa palavra tem poder. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala. Eu só falei brincando. O universo não entende brincadeira, não. E o universo responde pela sua energia, pelo seu estado interno. Não adianta você falar, eu quero muito sair dessa situação, só que dentro de você tem medo. O que você está comunicando para o universo é medo. Por isso que a gente tem que trabalhar o nosso interior. E quando a gente para de mentir para a gente resolve conflitos internos. E aí tem essa paz interior. Por isso que uma visão espiritual de vida é você resolver esses conflitos internos, prestar atenção aqui. Porque é o seu estado interno que comunica com o universo. E não a sua palavra. Pensamento positivo também, não adianta nada. É aqui, ó. É o coração. Coração que liga aqui no Agna Chakra, depois a gente vai para o Sahasrara e, ó, comunica com o universo. Bem, e aí, quando esse chakra não está em harmonia, quando as coisas não estão no fluxo da vida, no fluir da vida, né? Que é o caso de 99% da população mundial, não é? Que a gente está nessa busca. A gente veio aqui para se curar, principalmente, né? E esse desequilíbrio do quinto chakra, ele tem origens, né, lá na nossa primeira infância, enfim, né, ao longo da vida, a gente vai adquirindo questões que acabam bloqueando, né, energeticamente esse quinto chakra. E aí, por exemplo, o desequilíbrio nesse chakra, ele pode trazer algumas questões, né, que a gente colocou aqui para trazer para reflexão. Uma delas é o medo de ser julgado, de não ser aprovado, bloqueio na expressão. Eu não me expresso
eu não falo, eu não coloco para fora a minha verdade, aquilo que eu acredito, enfim, porque eu fico com medo do que as pessoas vão pensar ao meu respeito. Será que as pessoas vão me aprovar se eu mostrar quem eu realmente sou, se eu falar esse não, se eu falar que eu não quero ir, ou se eu falar que eu não gosto, né? Então, esse medo do julgamento do outro, e muitas vezes esse mesmo também, porque acaba entrando nesse diálogo, né, do auto-julgamento também, é uma das questões, né, do chakra, do quinto chakra desequilibrado. Um outro, e daí esse sapinho simpático aí, quem nunca engoliu um sapinho na vida, né? Aquela coisa que a gente vai falar, aquele desagrado, aquele desconforto que você não fala porque vai magoar o outro, ou que você não fala porque vai criar um ambiente ruim no seu trabalho, ou que você não fala porque você quer ser aceito, você quer ser amado, e aí você vai engolindo aquela série, né, de sapinhos, de desconfortos, de coisas que você gostaria de falar, mas que você cala. E tudo isso vai entrando nessa conta. Dificuldade de realizar, de criar, de acreditar, de sentir o prazer dessa liberdade que é fazer tudo isso, né? Porque se o quinto chakra, ele fala da nossa expressão, de colocar para o mundo, o desequilíbrio vai ser justamente o contrário disso. Eu tenho um bloqueio criativo, né? Eu tenho um bloqueio de realizar o que eu realmente quero, de manifestar o que eu realmente quero, né? E aí isso vai gerando aquela insatisfação, né, interna. Então, se eu não consigo fazer tudo isso, né, o prazer de ter liberdade de ação, de estar no mundo, também fica comprometido. Uma outra questão é a culpa e o medo interferindo na sua espontaneidade, que está relacionado a tudo isso, né? Se eu tenho medo, se eu sinto culpa, como é que eu vou ser espontânea? Né? Como é que eu vou, sei lá, dar gargalhada, ou contar uma piada, ou enfim, porque sempre vem o medo do julgamento. A incapacidade de expressar sentimentos. São aquelas pessoas que não conseguem expressar raiva, ou um carinho, ou tem uma dificuldade, né? Vão criando aquela barreira, aquela couraça, e aí tudo isso vai fechando a nossa expressão. E no plano físico, como é que isso se manifesta, esses bloqueios? Oi. Só antes de você passar para o plano físico, eu Sim, acho que sim, acho que é importante dizer nesse ponto de incapacidade de expressar os sentimentos. Tem alguns sentimentos que são muito julgados pela nossa sociedade hoje em dia. E isso faz com que que algumas pessoas, às vezes, entendam e acreditem que não podem sentir ou expressar algum sentimento. Por exemplo, existe a crença de que as mulheres precisam ser acolhedoras e sensíveis e não podem expressar uma raiva, porque senão elas são loucas. Então, às vezes, a mulher recolhe essa incapacidade de expressar os sentimentos. Isso tudo vai... Porque o nosso ambiente, a sociedade, a cultura, tudo influencia para que a gente... Pode influenciar, se a gente permitir, para que esse desequilíbrio aconteça. Um homem... se mostrar frágil, né? A fragilidade, às vezes, é a cultura que vai influenciar isso, que o homem não sinta, não se demonstre, não se coloque com fragilidade. E a partir dessa percepção, né, quando a gente vai se reconhecendo, se conectando consigo mesmo, vai entendendo de onde essas coisas estão vindo, e começa a criar neutralidade, né? Para que esse desequilíbrio não seja mais a lei na sua vida. Eu achei importante trazer essa parte da cultura. Justamente nisso também, quando a gente engole esses sapos, vocês acham que eles ficam armazenados no nosso chakra laríngeo? Não. Eles vão formando uma couraça no coração, porque nós vamos nos fechando para a vida.
Nós vamos nos fechando para os relacionamentos, porque a gente começa realmente a ter medo. Medo de se relacionar, medo de ser julgado, medo de ser excluído. E vai criando a couraça no coração. Vocês percebem como todos os chakras estão interligados? E aí o chakra cardíaco bloqueia lá de baixo a expressão natural da sua criatividade, chega aqui e para no medo. Ah, não vou pintar isso, vão falar que eu sou isso, isso e isso. Medo do julgamento. Que é o que acontece hoje em dia com a internet. O bullying, esses memes que acontecem, alguma coisa que você faz, cai, viraliza. A gente tem o maior índice de suicídio entre os jovens hoje em dia justamente pelo medo da expressão. Porque qualquer coisa, eles são julgados. Antigamente, o nosso bullying ainda ficava ali na nossa sala de aula, né? Na quinta série B. Não chegava na quinta série A nem na quinta série C e D. Hoje em dia, não. Qualquer coisa que os jovens ou que qualquer pessoa faça, cai na internet e isso pode virar uma difamação. Então, rola realmente um medo da gente se expressar. E aí, a gente vai copiando tudo, porque acha que aquela imagem é uma imagem que eu vou ser aceito pela sociedade, que eu vou me aceitar, eu preciso mudar o meu cabelo, eu preciso mudar o meu rosto, eu preciso mudar as minhas roupas, não é? E quanto isso vai afligindo a nossa verdade, vai destruindo a nossa verdade, porque a gente está sempre querendo ser igual, mas ao mesmo tempo quer ser diferente. Então fica aquela dualidade ali, ó, e aí a culpa vem. Depois passa uma vida e você não realizou o que você tinha para realizar aqui. É verdade. E hoje em dia, na época dos influencers, né, que ditam uma coisa de como ser, como agir, isso fica bem complicado, principalmente entre os jovens que estão, né, formando esse arcabouço. E aí, isso tudo, né, todos esses bloqueios, essas dificuldades, eles acabam se manifestando no físico, né? Vem dos corpos, dos outros nossos corpos, até chegar no físico. E aí, quais são alguns tipos, né, de manifestações físicas desses desequilíbrios, desse desequilíbrio? Alteração de peso, humor, logicamente, né? Eu não me expresso, eu não falo a minha verdade, como é que eu vou acordar e dar bom dia para a vida? Não dá, né? Apetite, sono, tudo isso vai mudando essas questões da minha vida. E aí, logicamente, né, as que são dessa região aqui, as dores de garganta, na nuca, né, o pescoço, e as questões com a tireoide, né, que é essa glândula que está por aqui. Então, realmente, essas questões aqui, né, revelam esse desequilíbrio que já vem de um tempinho, né, nos nossos corpos e se manifestam aqui no nosso corpo físico. Mas ter consciência, como a Jenny comentou ali, eu acho que já é um grande passo, né? O sapinho é porque vem de engolir sapos. A gente essa da expressão engolir sapo, e aí por isso eu botei o sapinho aí. Esse sapinho aí não foi engolido, ele está aí se manifestando. Então, ter consciência desses desequilíbrios, dessas desarmonias, já é um grande passo para a gente começar o caminho da cura, né, da autocura. Falando dos desequilíbrios ainda, a Bianca perguntou aqui se uma pessoa submissa entra no laríngeo. Eu estou entendendo que sua pergunta é se esse desequilíbrio da submissão se relaciona com um desequilíbrio no quinto chakra. O que eu sinto é que a submissão está conectada com diversos chakras. Acho que a maioria dos desequilíbrios estão conectados com diversos chakras, mas tem sim a submissão conectada aqui à expressão. Às vezes, se você se sente menor do que alguém, e aí isso se conecta, por exemplo, com o terceiro, que é o seu poder pessoal, e por isso não expressa a sua verdade, e aí tem a conexão com o quinto. Ou você tem medo você vive numa situação de risco de vida, na verdade não vive numa situação de risco de vida, mas tem medo
desse risco, mesmo ele não existindo. Por exemplo, alguém que viveu algum tempo numa cidade muito violenta e vai para uma cidade tranquila e esse medo continua com ela. E ela se torna uma pessoa fechada, às vezes submissa a qualquer movimento, né, de outras pessoas, e isso atrapalha na expressão, a construção, a materialização. Aí, na hora de colocar para fora, isso se conecta com o quinto chakra, mas isso vai se conectando também com o primeiro, vai se conectar com tudo, porque a submissão, ela fala de muitas coisas, nunca vai ser um chakra apenas, né? Tudo muito conectado. E eu acho bom deixar bem claro aqui que a culpa não é do chakra. Não. A responsabilidade não é do chakra. Ai, o chakra desequilibrou, agora eu sou assim. Não, bebê, não é. A culpa não é do chakra. Nós temos vários corpos. A gente acha que ou a gente é esse corpo ou a gente é a mente. Só que a gente tem o corpo físico, o corpo mental, o corpo energético, o corpo de sabedoria, o corpo de consciência, de alegria, e vai. São 8 corpos. Vocês já ouviram dizer que a doença começa lá na mente? Então, a gente começa a ter esses pensamentos intrusos. E essa doença, até chegar e se manifestar no nosso corpo, ela já passou por vários corpos nossos, principalmente o energético. Então, esses desequilíbrios, na hora que a gente fala de cada chakra, são aonde vão se alojar. Então, se você não consegue ter um bom relacionamento com você, você vai se distanciando da sua verdade, de quem você é, e você vai sofrendo, né, com as informações que chegam, as distrações que chegam para a gente. É muita informação, seja assim, não seja assim. A gente vai se afastando da nossa verdade, que nossa verdade é o amor. E a gente vai vivendo a partir do quê? Do medo. E aí, a partir desse lugar, a gente fecha o coração, e aí todas essas questões, elas vão sendo alojadas em cada parte do nosso corpo. Então, a culpa não é do chakra, gente. Beleza? Por isso que está tudo misturado. É importante a gente, no caminho espiritual, resolver os nossos conflitos internos e encontrar com a nossa verdade, porque isso vai, na verdade, vai eliminar esses pesos que ficam no nosso corpo energético, que são essas glândulas, esses centros energéticos do nosso corpo, que a gente conhece, a gente está falando só desses 7, mas abaixo do períneo tem mais um monte, no joelho, no pé, abaixo do pé, e para cima a gente tem alguns também. Atrás a gente tem chakras, na lateral. Então, assim, nós estamos falando dos 7 que o pessoal tem mais conhecimento, mas existem vários outros chakras também. E os sonhos nisso tudo, tias? Então, os sonhos nisso tudo. Onde estão os sonhos nesse caminho para a gente descobrir as ferramentas que vão ajudar nesse nosso processo de cura, de autoconhecimento, de tudo, né? Os sonhos são fundamentais, né? Claro, para a gente aqui, nós 3, todas as aprendizes apaixonadas por sonhos. Então, por exemplo, para mim, estar aqui hoje foi um caminho que os sonhos me possibilitaram. Que jamais, em tempo algum, sei lá, há uns anos atrás, antes de eu entrar nesse caminho do sonho, eu ia imaginar que eu ia estar aqui, nesse lugar, falando para vocês, enfim, né? Me expressando dessa forma. E tudo começou quando uma certa professora maravilhosa, minha mestra Angelina, interpretou um sonho para mim. E vou falar bem rapidinho, que foi o seguinte: nesse sonho eu levava um almoço, uma comidinha, para uma reunião. Só que eu queria estar em uma outra reunião. E nessa reunião eu não podia comer, porque a minha comidinha estava na outra. E aí eu levei esse sonho, né? E eu ficava lá no sonho sem, eu falei, poxa, mas eu não posso almoçar, eu quero almoçar com todo mundo. Mas a minha comidinha foi para lá. E aí eu levei esse sonho para Angelina. E resumindo,
eu estava nutrindo uma situação, um lugar, enfim, uma escolha que não era onde realmente meu coração estava, eu queria estar em outro lugar. Então, a partir disso, eu fui buscar levar a minha nutrição para onde eu realmente queria estar. E isso possibilitou, por exemplo, descobrir, né, estar nesse processo de descobrir a minha verdade, de me expressar, né? E ultimamente os sonhos, por exemplo, me apontaram assim, eu estava sonhando com teatro, com palcos, com apresentações. Falei, gente, para onde é que isso está me levando, né? E está me levando para estar aqui hoje, por exemplo, mostrando, caminhando nessa grande estrada de construção da minha verdade, de construir quem eu sou, quem eu quero mostrar para o mundo, que é a minha verdade. Então, isso, por exemplo, é um lugar onde os sonhos nos levam, né? Essa comunicação que veio através do sonho, essa mensagem que a Ana recebeu, que todos nós recebemos, então o sonho é a comunicação do nosso espírito, a comunicação dos anjos, do nosso eu superior com a gente. Nós vamos falar muito mais sobre essa comunicação no 7º chakra, mas os sonhos, eles têm uma comunicação particular com a gente, eles têm uma linguagem própria, por isso que na quinta-feira eu vou fazer o encontro, vai ser uma palestra só falando da comunicação e da linguagem dos sonhos, porque tem muita coisa, né, para a gente começar nesse caminho, é uma curiosidade muito grande. Então, assim, os sonhos são uma forma do nosso eu superior, dos nossos anjos, da nossa verdade vir, né? Tudo aquilo que a gente não consegue digerir aqui no dia a dia, quando a gente dorme, o corpo vai se restabelecer e também, através dos sonhos, a gente consegue digerir aquelas coisas que não foram bem resolvidas durante o dia. Por isso, você resolve tudo no seu dia para que você possa receber mensagens nos seus sonhos que vão te guiar um caminho do seu coração. Porque senão você vai ficar resolvendo coisa à noite, você vai trazer o sonho, você vai ver, isso aqui é coisa que aconteceu lá no meu dia, e aí continuei no sonho, né? Às vezes você não resolve no dia, aí você sonha com aquilo, né? Sonha com aquilo e aí você resolve no sonho, aí você fala, resolvi no sonho. Mas, poxa, podia ter resolvido lá e usado o meu sonho para receber outras mensagens maravilhosas, porque o sonho tem muitas camadas, né, Thay? Gente, o sonho tem camadas infinitas, eu diria. A Angelina sempre diz que quando a gente conta um sonho para o Tony, por exemplo, que é o professor dela, ele entende a pessoa por completo, é como se visse a pessoa no infinito para dentro e no infinito para fora, porque ele já está, sei lá, quantos milênios conectado com o sonho nas outras vidas, provavelmente. E aí eu me lembrei aqui que... Não vou contar sonho hoje, não. O Não, sonho... deixa para contar depois. Não vou contar sonho hoje, não. Deixa eu contar depois. Mas sim, são camadas infinitas e a gente, com o tempo de relacionamento com sonhos, a gente vai começando a perceber essas camadas. E o 5º chakra, né? Como é que ele aparece nos sonhos? Essa cor aqui que vocês estão vendo, o azul celeste, ele pode aparecer nos sonhos. Você vai falar um pouco mais sobre isso amanhã, né, Mari? Não, mas pode falar. Tá. Essa cor azul celeste que está aqui no fundo, ela é a cor que vibra esse 5º chakra. Vocês perceberam, vocês foram aprendendo ao longo dessas semanas, provavelmente algumas pessoas já sabiam, a vibração de cada um. A gente está subindo a frequência. E aqui, ó, a vibração é nesse azul celeste. Aqui, ó. Nesse azul. Minha garrafa azul celeste. Por isso, e a vibração da cor, ela transmite muita informação, assim como os sonhos. E aí, nos sonhos, quando a gente percebe essa cor, pode ser, o sonho ele não tem dicionário, né? Então, pode ser que essa cor esteja trazendo informações do 5º chakra. Se a gente tiver
como a gente está falando de quinto chakra, se a gente estiver no quinto andar de alguma coisa no sonho, pode ser que sejam informações sobre o quinto chakra. Tem muitas formas a gente entender que o quinto chakra está sendo convocado no assunto do sonho. Ou então, quando tiver um assunto sobre comunicação, né? A gente não está falando da expressão, comunicação, expressão ou não expressão. Já teve muitas e muitas vezes, e aposto que talvez, vou chutar, 87% das pessoas aqui já sonharam que estava em perigo e não conseguiu gritar, porque a voz não saía. Isso é um sonho muito comum de quinto chakra, né? Ou que acaba a bateria do celular no meio do sonho, falar, e agora? Pois é. E agora? O celular não é a essência do telefone não é comunicar? Então, se a comunicação está ali no sonho, é porque é algo relacionado ao quinto chakra. Então, olhando para a essência das coisas, se você percebe que tem a ver com a expressão, com a comunicação, com o número 5, pode ser que seja um assunto do quinto chakra. Cada vez mais que vocês vão se aprofundando nesse relacionamento com os sonhos e consigo mesma, você vai percebendo os assuntos, as dinâmicas que vão acontecendo, que normalmente, gente, vamos ser bem sincera, se conecta com muitos chakras, não é um só, não. Eu tive uma época que eu sonhava, na época que eu era atriz, profundamente 100% da minha vida, eu sonhava muito que eu estava em cena no palco e aí era a minha hora de falar e a voz não saía, ou me dava aquele branco. E aí eu olhava para as pessoas, para os outros atores, eles ficavam me olhando, assim, tipo, e eu esperando que eles falassem alguma coisa, e eu falava assim, o que eu vou falar agora? Ou você vai cantar alguma coisa no microfone e a voz não sai. Já hoje em dia, né, computador. Uma vez eu estava sonhando também que eu estava num carro, e ele era um carro super... ele era um carro chique, muito rico, e do meu lado, no passageiro, estava meu computador, só que meu computador estava muito velho. Então, assim, era um lugar onde eu estava querendo fazer uma transição na minha vida, mas eu não estava conseguindo comunicar isso. Tinha uma coisa no meu trabalho que não estava indo para frente, porque eu trabalho super no computador, fui para esse lugar, mas que tinha alguma questão dentro disso, né? Então, na quinta-feira, gente, uma palestra somente de comunicação e linguagem dos sonhos, onde vou trazer muita coisa bacana para vocês. E também a gente vai ter a participação especial da Astrolice, tá? Na quinta-feira. Já dando spoiler! Mas agora a gente deixa vocês com essa pergunta. Qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade, dona Ana? Então, como hoje a expressão, comunicação, eu vou trazer para vocês uma coisa que eu vou ler agora. Tarde 1. Quando os tons pastéis tocam o corpo gasto da cidade, eis a tua hora. Reinas, então, nesta tua ambígua existência. O vento, que agora te corta a face fria, ontem te acalentou pensamentos. Anoitece. Tu te deitas, mas teu sonho, este, embrenha-se travesseiro adentro. Então, gente, esse é um poema escrito por mim há mais de 20 anos atrás. Vou tentar falar sem chorar. Pode chorar. Mas se eu chorar, sou É pisciana. expressão, vai. É verdade. Quando eu entrei na faculdade de letras e eu queria ser escritora. E aí eu escrevia vários poemas, mas aí vieram as questões da vida, os sapos, os bloqueios, e eu achei que isso não era para mim. E aí eu tive a ideia, né, inspirada pela Angelina, que falou que a gente está entrando em Áries, né, e que a gente tem que botar para fora, fazer uma coisa que nunca fez. Então eu jamais ia ter essa coragem de ler um poema meu para tanta gente. E essa
eu queria compartilhar com vocês esse meu caminho da busca dessa minha verdade e falar que a gente está nesse mundo para ser feliz, para brilhar, e os sonhos são uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar. E foi muito inspirado pela roda de sonhos de hoje que eu participei, que foi maravilhosa. Enfim, gratidão. E agora eu passo para a Thay, que foi outra pessoa que me inspirou muito, assim, a expor isso hoje. Todas vocês, na verdade, minhas queridas amigas e companheiras dessa jornada. Ai, gente, olha a Ana no palco, gente! O sonho estava avisando! Ai, minha verdade, gente. Vou compartilhar aqui que, ó, tô aqui cantando para vocês toda semana, com a maior alegria e entrega. E vocês sabiam que até 2020 eu não cantava, eu não encostava no meu violão porque eu não tinha coragem de me ouvir, porque eu só, como eu disse para vocês numa roda que teve aí, numa partilha, eu só via erro em tudo que eu fazia. Eu tocava o violão e falava, pelo amor de Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui, não. Aí eu cantava e falava, meu Deus do céu, tô desafinando pra caramba, o que é isso, mulher? Nem falar assim, alto eu falava, eu achava que ninguém me ouvia. Tanto é que eu sonhava que eu gritava e minha voz não saía, né? Só que quem disse que eu entendi alguma coisa dos sonhos? Eu só sabia que era um sonho frequente. E em 2020 foi quando eu conheci a Escola da Aura, eu me dei de presente de aniversário no curso de sonhos. Foi por meio de uma jornada como essa, inclusive, que eu entrei pela Escola da Aura. Eu conheci a Escola da Aura. Eu falei, gente, sonhos, reiki, quero. Era a jornada dos sonhos através... Como é? Jornada dos chakras através dos sonhos e reiki, era o mesmo nome. Gente, eu falei, é isso que eu quero. Deixa eu entrar nesse negócio de graça, né? Gente, aí eu falei, meu Deus, é bonito demais esse negócio de sonho. A Angelina também já abriu, escancarou toda a minha vida com sonho. Eu falei, deixa eu estudar esse negócio, me dei de presente de aniversário. Em 2020 mesmo, já comecei a compor, já comecei a tocar e me aceitar. Minha vida transformou, gente. Olha que presente que está acontecendo na minha vida. Eu estou aqui com vocês, compartilhando a música que flui através de mim. E essa é a minha verdade. Mari, qual é a sua verdade? Mari ficou sem voz. Fiquei sem voz. Ai, eu estou mexendo aqui, estava tentando me destacar, vou até tirar o óculos para não dar essa reflexo aí. Mas a minha verdade bom, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sempre fui atriz. Eu sou atriz, apresentadora, e eu vivi assim durante 20 anos da minha vida. E quando foi em 2014, eu tive um revés muito grande assim na minha vida, eu fali como ser humano. E aí eu percebi que eu não sabia quem eu era. Eu era uma atriz que tinha medo de falar com as pessoas. Eu sabia como atuar. Eu lia os textos, eu decorava, eu criava personagens, mas depois que eu tirava o figurino, que eu ia para a minha casa, quem era? Quem era Mariana Rain? Esse é meu único nome, Mariana Rain. Nem quando eu ia para os hotéis, assim, não tinha nem como me esconder, tinha que botar o pseudônimo, porque eu não tinha nenhum outro nome. Então todo mundo sabia, Mariana Rain, nossa, enfim, era muito difícil lidar com tudo isso. Da mesma forma que era legal ter o reconhecimento do meu trabalho, porque eu sempre trabalhei com comédia. Então o humor também foi uma forma que, dentro de mim, eu sabia que a maior qualidade do ser humano é rir de si mesmo, mas eu usava também a comédia para me afastar e fazer piada da minha desgraça.
do meu sofrimento. Então era uma forma muito artística, vamos assim dizer, de não conseguir lidar com tudo isso. Então, dentro da minha carreira, eu sempre interpretei personagens cômicos, alguns eu fazia muitas vilãs. Eu sempre fiz vilã, e eu sou ruiva, então na minha época não tinha muitos ruivos na TV, então eu nunca tinha família. Né? Então era uma coisa muito interessante nesse lugar do ator, que vive vários personagens, empresta sua voz, seu corpo, seu jeito de ser, ou sabe lá o quê, para contar uma história, mas que história eu estava vivendo? Qual era a história da Mari? A história da Mari era uma criança que perdeu o pai aos 11 anos e que desde então vivia numa raiva profunda com Deus, com a vida e com tudo. E foi isso que eu vi em 2014, que eu não podia continuar mais assim. Eu estava com 34 anos, queria viver 90, 100, e ia ser desse jeito para o resto da vida? Não, não valia a pena. Então foi aí que eu entrei numa jornada de autoconhecimento, numa busca que eu só queria melhorar um pouquinho, porque eu era uma pessoa muito reativa, e eu só queria ter melhores relacionamentos, parar de brigar com a minha mãe e conseguir melhores papéis. Só que 3 anos depois eu conheci a minha mestra, eu conheci um caminho, eu conheci uma universidade, uma academia de espiritualidade e filosofia, que me apresentou uma obviedade da vida, que eu não era nada daquilo, que eu podia ser tudo aquilo e que, na verdade, eu não era nada daquilo. Então, a verdade da Mariana, que eu posso dizer, é que eu sou tudo e eu sou nada. E eu sou o amor. E hoje eu sinto que a minha missão e meu propósito ainda é livre de todo aquele medo, livre de todo aquele sofrimento, de toda aquela raiva. Por baixo de todos esses sentimentos, eu sou a paz. E é a partir desse lugar que eu consigo realmente me expressar e trazer alegria na vida das pessoas, divertimento. Não deixei de ser palhaça, acho que eu fiquei até mais palhaça depois disso. Né? Eu cutuco todo mundo, eu gosto de cutucar, eu gosto de fazer as pessoas pensarem, eu gosto de fazer todo mundo ficar com aquela cara do tipo assim, e agora? Então, essa é a minha verdade e eu ainda estou nessa busca. Mas essa paz interior que eu encontrei nessa jornada, que vale cada centavo que eu investi um apartamento na minha paz, e hoje eu sei esse caminho, e é por isso que eu compartilho com vocês. E a minha verdade é que eu quero agradecer muito você, meu amigo Daniel, que você está aqui, eu sei, por ter me falado, Mari, tem um curso que você vai amar, é o curso dos sonhos. E foi em 2020 que eu cheguei aqui, entrei para essa família, para essa comunidade, que virou também a minha verdade do coração. Enfim. Essa foi a nossa aula. E é por isso que hoje eu ensino também as pessoas a se expressarem, eu incentivo as pessoas a se expressarem, porque comunicação é treino. É treino. É só você treinar. E, gente, 20 anos de Rede Globo, ixi, eu tenho um monte de truques para vocês fazerem aí, que eu jogo lá no meu Instagram, eu falo, eu compartilho, eu fico horas conversando, não tenho problema nenhum de conversar. Mas essa nossa aula, espero que vocês tenham gostado, nós fizemos de todo o coração. E agora, às 8h30, nós temos o Reiki, para vocês assentarem tudo isso, deixar isso fluir, desobstruir o chakra laríngeo, alinhar com os seus chakras. Amanhã, às 8h, agora vou botar o óculos que eu tenho que ler o cronograma, tá? Espera só um minuto, senão vai dar tudo errado aqui. Então, amanhã, às 8h, eu vou conduzir uma meditação de manifestação dos desejos verdadeiros dos seus sonhos, a Soul Sync. Eu faço essa meditação, gente, todos os dias, desde 2017. Não é mentira, é verdade. Quem me conhece sabe disso.
Aí amanhã a gente vai ter ainda a contação de histórias dos sonhos, com sonhos sobre o quinto chakra. Temos a vivência maravilhosa da Thay, que é a metamorfose e cantoria, o canto da sua transformação. Então, gente, vamos liberar essa voz, tá? Ó, vou aproveitar que eu estou aqui e vou chamar para o Metamorfose e Cantoria. Às 4 da tarde. 4 da tarde, amanhã, Metamorfose e Cantoria é o canto da sua transformação. Você está com aquela voz impostora falando alto aqui para você ainda, ó. Vamos abaixar esse volume, mutar ela e aumentar, ó, o volume da sua autoconfiança. 4 da tarde amanhã, tá bom? É isso aí. Aí nós vamos ter roda de sonhos, roda de reiki, roda de sonhos. Quinta-feira a gente tem a coisa mais maravilhosa, meditação às 7h30, ativando o chakra laríngeo com a Tia Mari. Tia Mari vai dar um monte de ferramenta para vocês, ó. Né? Não adianta ter uma atriz, uma cantora aqui, e aí uma escritora, que a Ana, a gente já instituiu ela como escritora, entendeu? Ela fica fugindo, a gente já catou ela, falou assim, não quero saber, você é uma escritora. Então, temos aqui uma atriz, uma cantora e uma escritora conversando com vocês. Aí nós temos Movimentando o Chakra com a Pátia Taide, vamos ter também Filtros dos Sonhos do Quinto Chakra com a Miriam e com a Hilde, vai ser incrível, gente. Amanhã a gente solta também os materiais que vocês precisam fazer. Agora que eu vi Saraswati traduzindo, desculpa, a gente está falando muito rápido. Ai, meu pai. Enfim. Depois nós temos, às 7h da noite, Comunicação e Linguagem dos Sonhos, Astrolice e Roda de Reiki. Na sexta-feira, Conhecendo Saraswati. Ou é, não, sábado. É na sexta, né? É na sexta. Sexta-feira da paixão. Vocês vão se apaixonar por Saraswati, gente. Às 8h30 da manhã. Aí depois, nós temos uma vivência de propósito e conexão criativa com a Monique Marques e a Jéssica, maravilhosa. Vocês não podem perder, também vai ser incrível. Bom, vocês já sabem que vocês têm que fazer tudo, né? Não podem perder nada. Tá tudo subentendido isso daí já, né? Não preciso nem falar. Muito bem. Temos rodada Beija-Flor, às 6h da tarde, roda de sonhos e roda de reiki. Então, vai ser feriado, mas vai ter atividade. Então, vocês aproveitem na praia. Tá? Ó, não tem desculpa, pega o celular, gente, e fica lá, ó, feliz da vida, na roda de sonhos, onde vocês estiverem, tá bom? Não tem desculpa. Vocês estão vendo que eu não tô cercando vocês, né? Maravilha. No sábado, às 8h30 da manhã, roda de sonhos Reliani. Às 10h, a Gênia vai abrir o coração também, em sua linda voz, contando quando me dei conta de que temos um propósito aqui na Terra, um relato pessoal. Interessante, hein, Gênia? No domingo, a gente encerra às 7h da noite com a partilha das suas colheitas da semana e a roda de reiki. Lembrando que a maioria das atividades ficam gravadas, vocês não podem ver no horário, vocês assistem elas depois, a gravação. Ah, eu vi, eu quero rever de novo, porque ficou perdido, gostei, quero aprofundar mais. Assistam de novo as meditações também, as vivências, só as rodas de sonho e as rodas de reiki que não ficam gravadas, tá bom? Então, vocês têm agora aí uns minutinhos para vocês se prepararem para o reiki. Quero agradecer do fundo do coração, Gênia, Hilde, por toda a comunicação, por todo o apoio que vocês têm nos dado. Todo mundo que já passou para entregar essa semana aqui para mim, para a Thay e para a Ana. E se elas não me cortarem, eu vou ficar falando até o reiki, gente. Que eu amo falar, já perceberam, né? Então vamos dividir essa responsabilidade aí. Então eu vou parar de gravar, tá bom? Um beijo! Deixa eu agradecer antes de separar. Gente, muito obrigada. Um beijo. Queria falar que vou fazer a roda de interpretação do sonho agora às 21h. Ah, depois verdade. do reiki. Verdade, não estava aqui. Desculpe. Então temos a roda de sonhos em espanhol. Agora para quem quiser traduzir. Em português. Vai ser em português hoje. Vai ser português hoje? Sim, então, português. eu vou fazer em português. Roda de hoje sonho em português, a 21h.
Gente, obrigada, obrigada, obrigada a todos, todas que estiveram aqui hoje, ajudando e fazendo crescer essa nossa egrégora. Obrigada mesmo. Beijos, boa noite.